Quando você fala do homem, tabernáculo de Deus na nova aliança que somos nós, você vai ver que, de certa forma, existe uma tipologia desses mesmos véus de entrada, esse véu de entrada, né? Então você vai ver que existe uma divisão no homem que fala do coração. A gente vai ler isso quando a gente chegar lá no véu da entrada do Santíssimo. A gente vai ler. Você vê que Hebreus diz assim que a espada de Deus, a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes capaz de penetrar ao ponto de dividir alma e espírito. Ou seja, existe um local em que a alma e o espírito podem ser divididos, existe um véu de separação. Quando você olha, existe um primeiro véu aqui que separa o corpo, o átrio exterior da alma, que fala do lugar santo. Então você vê que existe um véu, isso fala do pensamento e intenção do coração, né? Hebreus também fala sobre isso, pensamento e intenção do coração. Só que, se você parar para olhar, existe um primeiro véu que às vezes a gente não percebe, que é por onde entra tudo, que vai para a mente e vai para o coração. Existe antes desse véu da mente e o véu do coração, existe um outro véu que é por onde entra, a porta de entrada dentro de nós. E eu vou ler um texto só para vocês entenderem, porque aqui entra uma parte mais tipológica, mais figurada, né? Olha só que legal, Mateus, Jesus está dizendo assim, ó, os olhos são a candeia do nosso corpo. Sabe esses olhos aqui? Ele diz, são o véu, são a candeia, é o lugar por onde entra a luz, são a candeia do nosso corpo. Ele diz, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. E todo o corpo ele fala inclusive do que está dentro. Será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão tremendas trevas são, né? Qual que é a ideia por trás de tudo isso? Jesus estava dizendo assim, ó, que é como se Jesus estivesse falando, existe um primeiro véu que é onde entra as coisas dentro de você, que é os seus olhos, né? É por onde entra. Você vai ter um exemplo lá no Jardim do Éden, quando Eva, ela vai pegar do fruto e depois ela vai dar para Adão. Você percebe que o texto vai dizer o seguinte, quando a mulher viu, quando ela enxergou, quando ela viu, perceba que tudo começou por aquilo que entrou nos seus olhos. Quando ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar, não está dizendo que ela sentiu que era agradável, mas ela viu e isso criou na sua mente, olha só, cruzou o primeiro véu, chegou no segundo, né? Parecia agradável ao paladar, ela começou a imaginar coisas. Aí diz assim, ó, era atraente aos olhos. Perceba que ele volta a focar na questão de que tudo começou quando ela começou a olhar para o fruto que Deus tinha dito que não era para comer. E além disso era desejável, começou a gerar desejo, né? Desejo. Fala da mente, fala do coração, aquilo que você começa a desejar. Desejo não está ligado só à mente, está ligado ao coração, tá? E isso a gente vai ver no próximo texto. Era desejável para dela se obter discernimento, ela tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Então perceba que o pecado que levou à queda, ele começou pelos olhos, sabe? Ela viu que a árvore parecia agradável, era atraente aos olhos, então ela foi lá, pegou, comeu e deu para o seu marido. Então, os olhos, é como se os olhos nossos fossem uma primeira porta de entrada nesse templo que somos nós, tá? Depois, no decorrer dos próximos vídeos, não hoje, a gente vai ver os outros 2 véus, que fala da nossa mente, que é como se fosse uma divisão entre o corpo e a alma, uma conexão, e o nosso espírito, nosso coração. Coração, quando eu falo, não é o órgão pulsante, né, que bombeia o coração, mas eu estou falando da sede, aonde você vê que passam sentimentos e aonde passa a comunicação de Deus, né, vamos dizer assim, ó, o link de acesso, de comunicação com Deus. A gente vai falar sobre isso mais nos próximos vídeos, tá? Essas 2 partes é como se fossem os véus de dentro, mas o primeiro véu que a gente vai encontrar são os nossos olhos. Se aquilo que passar para dentro é bom, então todo o seu corpo será iluminado.
Então, olha só como é interessante. Quando a gente olha para os dias atuais, você vê que existe uma estratégia de Satanás de bombardear e poluir aquilo que chega aos nossos olhos. Então, quando você olha para propagandas na televisão, você vê as propagandas usando a sensualidade para vender produtos, cosméticos, serviços. Você vê os filmes se tratando ali de derramamento de sangue, então você vê uma certa desumanização do homem. Aquilo que antes era algo anormal, você vê alguém sendo morto. Hoje as pessoas já nem dão muita bola, né? Por quê? Porque foi um trabalho de Satanás. E tudo isso tem entrado na nossa mente e no nosso coração, por meio dos nossos olhos, daquilo que a gente vê. Sabe? Então, você percebe que existe uma estratégia de Satanás fazendo com que a gente se contamine por causa daquilo que a gente vê. E a Bíblia diz assim, ó, se os teus olhos forem bons, os olhos são a luz, a candeia do nosso corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Agora, se os seus olhos forem trevas, ou seja, se estiver entrando dentro de você, o que você vê te contamina, irmãos. E a gente deveria ser muito mais consciente acerca dessas coisas, dos filmes, dos conteúdos, das programações, as coisas que a gente vê nos contamina. Então a gente precisa, quando eu digo a gente, eu falo de mim mesmo, a gente precisa abrir mais os olhos para isso, né? Ó, abrir os olhos. Na verdade, a gente deveria fechar para essas coisas, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente deveria estar mais atento a estas questões. Veja que a Bíblia diz assim que o que contamina não é o que entra. Quando ela fala não é o que entra, ela fala de alimento, o que entra pela boca. Isso não contamina, mas o que sai, o que está no coração. Mas o que está no coração é o que entrou, não pela boca, entrou pelos olhos. Entenderam? O que entrou pelos olhos, ele passa pelo primeiro véu da mente e muitas vezes vai parar lá no coração. Você já ouviu aquele ditado que diz assim que aquilo que os olhos não vê, o coração não sente? Né? Quando alguém fala mal de você, né? Se você não viu, você não ouviu, perceba que isso não vai chegar na sua mente e não vai descer ao seu coração, não vai criar raízes de amargura, né? Porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Ele está dizendo que não entrou aqui dentro, não entrou pelos seus olhos, não chegou no véu da mente, nem desceu, nem passou pelo véu do coração. Ele diz, isso não vai te contaminar. Então a gente deveria cuidar muito aquilo que entra dentro de nós pelos olhos, pelos ouvidos, né? Aquilo que entra dentro de nós, tá bom? Então, isso é como se fosse um primeiro véu desse templo que somos nós. E olha só que legal, eu vou falar só de mais um texto, embora muitas pessoas talvez nunca tenham percebido sobre o que Jesus estava tratando nesse texto. Jesus está falando sobre um pecado de imoralidade sexual muito específico. Jesus estava falando aqui sobre o pecado de adultério. Mas não é qualquer tipo de adultério do tipo quando você vai e se deita com uma mulher, né? Isso serve para a mulher também, né? Mas Jesus estava falando a homens e Jesus estava falando sobre um pecado de masturbação, tá? Talvez você diga, não, da onde? A Bíblia não fala sobre masturbação. Ela não tem a palavra, mas o contexto do que Jesus está falando está nesse contexto de pecado. Olha só. Mas qual é a conexão com o que a gente está falando? Porque isso está conectado com aquilo que os nossos olhos veem e entra na nossa mente, desce até o véu do coração e a gente passa a desejar, né? Então olha só. Mateus 5, 27 diz assim, ó, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Quando a gente fala de adultério, a gente só pensa no ato, quando você se deita com outro, com outra mulher, ou a mulher com outro homem. Mas olha o que o texto diz. Jesus dizendo, mas eu vos digo, qualquer que olhar, olha aqui de novo o véu dos olhos, aquele que olhar para uma mulher para desejá-la, né, cometeu adultério com ela no seu coração. Então ele está dizendo assim, ó, quando você olhar para uma mulher com desejos impuros, por que ele diz que cometeu pecado no coração? Porque os desejos não estão conectados só à nossa mente, só ao intelecto, só a alma, que é a sede da nossa vontade, né? Mas está conectado também ao nosso coração, aquilo que penetra lá dentro.
Então ele está dizendo assim, ó, aquele que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério no seu coração. Agora, olha só, como é que a gente sabe que esse tipo de pecado, esse tipo de adultério está ligado à masturbação? As palavras seguintes de Jesus. Olha o que Jesus está dizendo. Ele diz assim, ó, se o seu olho direito te fizer pecar. Ele está falando sobre um pecado que você comete só olhando. Ele não está falando de você tocar, de você consumar o ato, mas ele está dizendo algo que é cometido com os olhos. Ele disse, se o teu olho direito te fizer pecar, arranque e lance-o fora. Melhor é perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno, né? Aí olha a segunda complementação. Ele diz assim, ó, se a tua mão direita... Tá entendendo? Né? Mais claro do que isso, acho que não tem como ser. Jesus está dizendo assim, ó, tá falando de um pecado de adultério, né, que é cometido com os olhos e com a mão. Ele está dizendo assim, ó, se o teu olho te fizer pecar, se a tua mão te fizer pecar, é melhor você arrancar o olho, é melhor você arrancar a mão do que inteiro você ir para o inferno. Tá? Então, claramente aqui Jesus não fala sobre masturbação, né? Talvez nem sei se essa palavra existia naquele tempo, nunca pesquisei isso, mas o que Jesus está falando é sobre um pecado que a pessoa nem chegava sequer a se deitar com a outra pessoa, mas ela desejava, ela cobiçava a mulher do próximo. Sabe que isso também é um pecado que também estava lá na lei, né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo. Então ele está falando assim de um pecado que o homem cometia no íntimo, no secreto, mas que também era adultério adultério diante de Deus, né? Muitos homens, eles pecam, cometem pecado de adultério por causa dos olhos. Existem muitos cristãos, eu diria que o mal do século, do nosso século hoje, dentro das igrejas, é justamente um pecado da pornografia. Porque a pornografia, você não precisa se deitar com uma mulher, você não precisa sair da sua casa e ir até um prostíbulo. Existem muitas pessoas que estão debaixo do pecado de adultério porque pecam por meio da pornografia, pecam por meio da masturbação. Isso também é pecado de adultério, segundo o texto que a gente leu, né? Isso é um dos males do nosso século e, como eu disse, o diabo tem bombardeado das mais diversas áreas, porque hoje você não precisa comprar uma revista e ir até uma banca se expor. Hoje você tem na sua mão aqui um aparelho onde você tem acesso a tudo que o diabo dispõe na sua prateleira, né? Então assim, ó, existem muitas pessoas presas pela pornografia e por tudo isso. E você vê que esses pecados são pecados que começam a entrar nesse templo que somos nós e contaminar esse templo que deveria ser santo. Tanto que Paulo, quando ele está dizendo assim, ó, olha, não sabem vocês que vocês são templo do Espírito Santo? O que Paulo estava combatendo? Pecados sexuais. Ele estava dizendo, não contamine o corpo de vocês, porque qualquer outro pecado é fora do corpo, mas quem peca contra, quem comete imoralidade sexual, peca contra o seu próprio corpo, e o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, embora talvez você diga, pô, o que o Thiago está falando aí de masturbação? O que o Thiago está falando ali de pornografia ou de adultério? O que o Thiago está falando de sexo, né? De imoralidade sexual cometido fora do padrão de Deus? O que isso tem a ver com tabernáculo? Tem tudo a ver, irmãos. Tem tudo a ver, porque Paulo ele está dizendo, qualquer que cometer imoralidade sexual peca contra o seu corpo, e o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Qualquer outro pecado é cometido fora do corpo, mas o pecado da imoralidade sexual é no seu corpo, e o seu corpo é o templo. Lembra que Deus diz assim, aquele que destruir o seu templo, Deus o destruirá. Não é o diabo, não são os demônios. Deus está dizendo que Deus vai ser aquele que destruirá o templo da pessoa que está se autodestruindo por meio do pecado. Então aqui há uma palavra de juízo muito pesada.